Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Ouviu Investiu, nosso podcast da Sacre, que novamente num cenário diferente e com um tema super especial, junto com o Will Castro da Avenue. Obrigado pela sua presença, Obrigadão por estar aqui, pelo convite. imagina. E Juan, aqui da Sacre, Obrigado pelo convite, um prazer imenso. e com o meu diretor, Ângelo Milok, que vocês já conhecem. A gente vai tocar então a conversa aqui com o Will e com o Juan para falar de investidor global. Aprenda a investir fora do Brasil. E com o Will, que ele é economista, estrategista-chefe da Avenue. E vamos conversar sobre os conceitos. Recados rápidos aí antes. Vamos lá, hoje os investimentos globais, o investimento fora do Brasil está em voga, então a gente trouxe o Will. Obrigado, Will, pela sua presença. Já gravamos aqui um episódio especificamente sobre renda fixa. Esse conteúdo está sendo veiculado no YouTube, também nas principais plataformas de áudio. Lembrando que você pode acessar também o nosso blog, sacre.digital, que é lá onde a gente posta os conteúdos que a gente produz aqui na Sacre, e esse podcast também deve ser transcrito lá em um artigo. Não se esqueça de seguir a Sacre nas redes sociais, @SacreInvestimentos. Estamos no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no Facebook, enfim, nas principais redes sociais também. E os links do que a gente citar aqui no decorrer do podcast, a gente vai postar na descrição do episódio também, tá? Então, link para você abrir sua conta, das nossas redes sociais, enfim, sigam o Will na rede social também, que ele compartilha muito conteúdo interessante. E com a gente aqui o Juan, que representa o corporate aqui Aqui na Sacre, é o representante desse produto aqui na Sacre. E aí você já sabe, né, quem que é o cara que está apertando o botão aqui, te atendendo, né, para levar o melhor serviço. Will, investir fora do Brasil ficou em voga, né, essa questão de... Já era importante diversificar, mas a questão geográfica ficou ainda mais evidente nos últimos tempos, né? A pandemia talvez intensificou isso. E qual é o conceito do investidor global? Qual a importância, qual é o conceito, por quê? Exato. Acho que o primeiro ponto é você não ficar restrito e sujeito somente àquilo que acontece em uma única geografia, né? A gente sabe que a economia brasileira ela é muito inconstante, tem várias coisas que afetam o mercado brasileiro especificamente, coisas que muitas vezes só acontecem no Brasil. Eu sempre cito o exemplo que é até difícil de explicar lá nos Estados Unidos, quando você fala que um tal de Zé Trovão conseguiu parar o Brasil, né? E que o PIB talvez não vai crescer tanto, porque basicamente o tal de Zé Trovão parou os caminhoneiros, esse tipo de coisa, e a tua poupança ela fica refém de uma palavra torta do ministro, uma reforma da Previdência que sai ou não sai, o ministro, talvez vai sair o Paulo Guedes, eu lembro, né? Meu Deus, se saiu o Paulo Guedes, o que vai acontecer? E sempre foi assim, a gente teve diversos eventos. Então, fugir um pouco desse risco de uma única geografia. Através do que, poxa, se eventualmente o Brasil passa por algum momento difícil, talvez a Coreia ofereça alternativa de investimento, talvez haja um desenvolvimento na Coreia, ou talvez Taiwan esteja se desenvolvendo, ou talvez a economia americana, sendo a maior do mundo, continue indo bem, ou você tem empresas que estão indo bem por lá. Então é para o investidor pensar com essa cabeça de realmente onde eu posso buscar retorno, onde eu posso proteger meu patrimônio, independentemente dos riscos que acontecem somente aqui. E aí o mercado americano, ele é o maior mercado do mundo, 50% do mercado de capitais global, você consegue investir em empresas do mundo inteiro lá, em fundos do mundo inteiro lá, então por isso acessar um único acesso, o mercado americano, você não precisa necessariamente abrir uma conta numa empresa em Hong Kong ou em Paris, ou o que quer que seja, você consegue acessar empresas do mundo inteiro e ter essa diversificação global. Legal. E aí, quais são essas características? É para todo mundo, assim? Então, né, vamos por... A gente está falando aqui, não sabemos em quem que vai chegar esse podcast. Exato. Então, pessoa que está nos ouvindo, qual que é o primeiro exercício que ela tem que fazer para falar... Partindo do pressuposto que já investe, né? vamos partir daí. Mas ainda assim, Já investe. ainda assim, ela tem que fazer um exercício de análise lá para ver se isso é para ela ou não. É para todo mundo, não é? Às vezes é para todo mundo mesmo, eu tô falando bobagem. Deixa eu só complementar rapidinho aqui, acho que dá para você linkar também. Até por curiosidade, essa caminhada na Avenue, quanto tempo tem e se popularizou mesmo essa questão de investir fora, ou se é coisa da minha cabeça quando eu fiz a pauta que eu imaginei? Você percebeu isso, Will?
Tá mais popular mesmo? Não, com certeza, assim, a Avenue foi lançada, digamos assim, né, em 2018 a gente começou a construir a empresa, em 2019 faz o launch da companhia, né, ou seja, disponibiliza isso para o mercado, e de 2019 para cá a gente sai de 0 clientes para 600, quase 650 mil clientes, de 0 de ativos sob custódia para 2 bilhões de dólares em ativos sob custódia. Então houve um crescimento, esse crescimento foi acontecendo ao longo desses anos, mas obviamente que inflexionou bem nesse último ano, vai de 2022 e agora 2023. Mas a gente teve outros vetores. Quando veio a pandemia, né, muitas pessoas, poxa, como é que eu faço para investir no Zoom, na Zoom, né? Empresa daquelas ligações, videoconferência. Tô bombou na pandemia, inclusive, né? Como é que eu Nem conhecia, né? Mas tanta que entrar no Zoom. Principalmente nas universidades. Exato. Então, assim, como é que eu faço para investir em empresas de tecnologia de ponta? Como é que eu faço para investir nessa empresa que descobriu a tal da vacina contra a Covid? Né? E aí foi descobrindo que, poxa, existe um mundo de investimentos lá fora, nos Estados Unidos. Você tem acesso a empresas de tecnologia, de biotecnologia, farmacêuticas e a várias outras coisas que podem compor muito bem seu portfólio. O Brasil é diferenciado em termos de produção de celulose, tem o melhor minério de ferro do mundo, tem um sistema bancário super sólido e bons bancos com boa rentabilidade aqui, que são boas empresas. Mas o Brasil carece de empresas, pelo menos na bolsa, né, de segurança cibernética, de biotecnologia, empresas de farmácia, e entre várias outras, né? Poxa, mas existem essas empresas no mundo. E onde é que elas estão? Bom, através do acesso global, você consegue acessar essas empresas para compor teu portfólio. Poxa, mas eu sou muito conservador, eu tenho receio em relação a investir em ações, o que quer que seja. Poxa, melhor forma de você proteger o seu patrimônio é tendo parte do patrimônio em moeda forte, né? Infelizmente não é o real, né? O dólar é a moeda usada em 90% das transações comerciais do mundo, 60% dos bancos centrais guardam reserva em dólar, com o detalhe que o Brasil guarda mais reserva em dólar do que a média. O Brasil guarda 80% dos 300 bilhões de dólares lá de reserva do Brasil estão em dólar, os outros 20% em outras moedas. Se o Banco Central do teu país faz poupança em dólar e ele tem não 5% nem 10%, ele tem 80% em dólar, quanto que você deveria ter? Né? E óbvio que se a gente pensar no nosso consumo hoje, né, a gente fala, não, mas eu gosto de investir no Brasil porque eu conheço o Brasil e tudo mais, eu conheço a Vale, eu sempre brinco, né? Então você tem provavelmente uma pelota de minério de ferro na tua gaveta, né? Antes de dormir, todo dia você dá uma olhada nela. Essa frase eu lembrei do Haddad, né? Ele, teu colega da Avenue também, e ele fez uma palestra pra gente uma vez, e foi sensacional. Quando ele falou isso, sabe aquela frase que cai a ficha, né? Você tem uma camisa da Nike ou uma pepita de... Pepita de ouro, né? Essa foi uma, eu aprendi várias com ele, mas essa eu acho que foi uma das que ele pegou de mim lá de Miami conversando. Ele tem uma que ele usa que é muito legal, que é a história da nota de $20, e você tem lá na nota, né? Você sabe quando que ela foi emitida, e ele comprou uma nota específica que foi emitida em 1934, se não me falha, é 1934, enfim. Mas, e essa nota que foi emitida, impressa em 1934, ela poderia ter sido usada pelo avô dele, né? Ou seja, o que varia, né? E nesse meio tempo, essa foi uma sacada muito boa dele, nesse meio tempo a gente teve réis, ele sabe toda a trajetória, eu nem lembro. Mas teve réis, teve cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro real, e por aí vai. O dólar continua sendo dólar. Os $20 de 1934 continua sendo dólar. Então, assim, aquela ideia do que varia de fato. É a tua poupança em real que está variando, mas o dólar está lá, constante. Por isso é importante ter a nossa reserva, parte da nossa reserva em dólar. Também para equacionar o nosso balanço de ativos e passivos, né? A gente é um consumidor global. A gente falou, camiseta da Nike, o Pokémon no Starbucks, ou não precisa nem muito longe. Com certeza no seu banheiro tem um produto da Procter & Gamble ou da Johnson & Johnson, se não dos dois. Agora tu tá segurando Eu tô segurando a Apple. Que dentro dele tem produtos do Meta. Exatamente. Facebook, Instagram, WhatsApp e assim. Por aí vai. Isso aqui tá muito mais presente no nosso dia do que, por exemplo, o ferro cromo da Ferbasa, que é uma excelente produtora de ferro cromo e ferro silício, diga de passagem, mas talvez você nem sabe o que eu tô falando de ferro cromo e ferro silício, né? Uma empresa brasileira, Ferbasa, na Bahia, excelente empresa, mas não é uma recomendação, tá? Disclaimer, né? Pra ficar claro. Mas às vezes a gente investe na Ferbasa, achando, não, mas eu conheço. Não conhece nada, você nem sabe, né? Qual que é o driver desse mercado, como é que funciona isso, né? Mas a gente investe só de forma local, sendo que somos consumidores globais e temos
passivos dolarizados já, né? Só a gente pensar na gasolina, a gente pensar no iPhone, a gente pensar na viagem para Disney e também, né, a gente está em Maringá, aqui no local agrícola, fica até mais fácil as pessoas entenderem, né? Porque quando eu falo que, poxa, o café é influenciado pelo dólar, pô, mas café da padaria ali da esquina, dólar, não tem nada a ver. Sim. Tem, porque o café é cotado em dólar. Produtor, eu morei em Vitória, no Espírito Santo, lá tinha um café bom. O cara, ele vende para fora em dólar, né? A cotação dele é em dólar. Não vai vender no Brasil porque ele é brasileiro, é patriota. Ele vai vender onde paga mais, né? Então, assim, o café é cotado em dólar, o trigo do pão francês é cotado em dólar, o milho do bolo de fubá é cotado em dólar, o boi gordo é cotado em dólar do nosso churrasco, da nossa picanha. Então, assim, influencia não é só no iPhone, influencia no teu churrasco, no teu bolinho de fubá também, né? Exatamente. Eu tenho curiosidade aí, talvez, aí sempre que eu tenho oportunidade, eu pergunto isso pras pessoas, tal. Então não se sinta na obrigação de responder, porque realmente eu não sei se é possível. Se a gente cotar o dólar com o euro, tão bem próximo ali, 2, né? Por que não o euro, né? Por que o dólar, que é tão... Que a moeda forte. global, Que é né? global mais forte. Tem alguma ideia para isso ou simplesmente popularizou, digamos assim? Não, eu acho que quando você teve lá Bretton Woods, né, que você rompe com o padrão ouro, né, o dólar, a principal economia, a economia hegemônica, ela surge e aí você tem o dólar como reserva de valor naquele momento, ou como a moeda da principal economia. Deixa de ser a Inglaterra, a principal economia do mundo, e passa a ser os Estados Unidos. Passa a ser os Estados Unidos dentro de um padrão ouro. Então, todas as reservas em dólar, você tinha um parâmetro lá em ouro. Até que na década de 70, os americanos simplesmente rasgam isso. Olha, eu não tenho tanto ouro assim suficiente, mas eu tenho dólar. E o que vale é a minha confiança. Confiança no meu sistema, confiança na minha economia, eu que sou a maior economia do mundo. E o euro ele vai nascer muito depois, na década de 90, ainda como uma tentativa e um experimento da Europa de uma integração monetária. Até hoje é extremamente não criticada, mas questionada, né? Até que ponto aquilo ali para de pé, sem necessariamente um sustento da Alemanha ali, por exemplo. A Inglaterra mesmo não entrou, continuou com o seu pound, com a sua libra esterlina. Então hoje os bancos centrais eles guardam reserva em dólar, mas guardam reserva também em euro, em ien, em franco suíço e em libra esterlina. Mas a maior parte das reservas se dão em dólar, né? Até porque grande parte das transações comerciais do mundo hoje são em dólar. O dólar não é uma moeda de referência para a transação, né? Mesmo que depois você vai cotar para transformar isso em euro, você realiza uma transação, você realiza uma operação, vai vender lá uma tonelada de soja em dólar. Depois, beleza, isso vai entrar no mercado europeu de alguma forma, mas se dá em dólar, né? Legal. E agora, Will, como escolher? Porque a gente fala de mercado global, se falar de vez de fora do Brasil já é complicado, né? Falei global, meu Deus do céu, né? Então, como escolher? Por onde? Não sei se começar ou fazer essa alocação de fato, né? Claro. Não, eu acho que assim, hoje, o primeiro ponto obviamente, educação. Eu acho que esse é um ponto relevante, você entender o que são os setores, quais são os setores. Eu sempre falo que meu trabalho é ajudar a desmistificar e explicar um pouco sobre o mercado americano. Então, quem quiser, nas redes sociais, @willcastrov, estou lá, falando, explicando algumas coisas. Respeitar o teu perfil de investidor, né? Saber que, poxa, você consegue dormir com uma volatilidade ou com o teu patrimônio oscilando 40% para baixo, eventualmente, como pode acontecer em ações, mesmo em ações de empresas, de companhias sólidas, ou quando veio a crise de 2008, ou quando veio a crise de 2020, a gente viu isso. As ações americanas sofreram, porque é o normal de da renda variável, é assim mesmo, né? Agora, a despeito de toda a variabilidade, a economia americana e a bolsa americana já atravessaram momentos bem distintos e únicos. E a gente sempre tenta, não, agora é diferente, agora é diferente. 40 anos atrás você tinha uma inflação muito maior que você tem agora nos Estados Unidos. Taxas de juros maiores, você já teve guerra do Golfo, guerra do Vietnã, você teve um presidente assassinado, JFK, não levou a facada, ele foi assassinado de fato. Você teve terremotos, você teve crises das mais diversas. Os Estados Unidos passaram por recessões diversas vezes, porque a economia, porque a economia ela é cíclica, e não é só o Brasil que passa por recessão, os Estados Unidos também passa por recessão, a Europa também passa por recessão. Então, e a despeito de tudo isso, diversas empresas elas conseguiram atravessar isso e conseguiram se manter
sólidas e pagando dividendo, crescendo, buscando novos mercados, se desenvolver novas frentes de receita. Então, eu diria que, assim, o legal de investir no mercado americano é que você vê o longo prazo funcionando, né, o poder do longo prazo, né? À toa que o maior investidor de todos os tempos, ele surge, nasce, se desenvolve e ele está lá nos Estados Unidos. Warren Buffett investindo em empresas, grande parte americanas, ainda que ele invista em empresas fora, mas grande parte são de empresas americanas. E um ponto também, né, pra gente, pessoal muitas vezes preocupado, não quero investir só nos Estados Unidos, porque, né, os Estados Unidos podem, é um risco. Grande parte das empresas americanas hoje são globais, essa que é a verdade, né? 35% das receitas do McDonald's dependem dos Estados Unidos. Os outros 65% é do resto do mundo. A Coca-Cola é a mesma coisa, o Google em percentuais diferentes, obviamente, né? Mas grande parte das empresas americanas já são globais. Então, o fato de eu ter uma carteira só com empresa americana, às vezes passam certas receitas, mas não, provavelmente, assim, dependendo da empresa, né? Se você montar uma carteira de ações, ela já vai ser diversificada per se, porque grande parte das receitas do Starbucks, hoje o crescimento vem da China e por aí vai. Então, assim, você já consegue ter essa diversificação global mesmo com empresas americanas. E aí, de novo, acho que para alocar, sim, existe uma miríade de alternativas. Gosto muito daquela ideia do Peter Lynch de investir naquilo que você conhece, né? Então, ao invés de... Eu sou mais fundamentalista, gosto da ideia de value investor. Então, assim, poxa, esse negócio de, sei lá, espaçonave visitando Marte ou carro voador, pode ter que a gente chegue até lá, mas eu não sei muito bem como é que vai se dar isso. Agora, eu sei que, poxa, tem empresa que... eu fiz uma série no meu Instagram de algumas empresas que o negócio parece ser muito chato, assim, né? Não tem nada de interessante aquele negócio. Fazer embalagem de papelão. Não tem nada de inovador nisso. Mas tem uma empresa que faz isso desde a crise de 29 e tá lá fazendo isso. Você tem uma empresa... O grande crash. Desde 29, o cara nasceu ali na crise de 29 e até hoje tá lá fazendo papelão, embalagem, por aí vai, nos Estados Unidos. Tem empresa transportadora. Não tem nada de inovador nisso, um caminhão e transportar coisa. Mas tem empresas que entregaram retorno de forma consistente, pagam dividendos e tudo mais. E permaneceram de pé, né? Vamos combinar, porque em nuances e crises, quantas empresas quebraram, né? E o cara permanecer de pé 50 anos, 60 anos, 70 anos, você tem que respeitar, né? Sim. Não é para qualquer um. Então, às vezes, não precisa inventar muito a roda. Investe naquilo que você entende esse negócio, você entende como é que funciona esse negócio. Poxa, talvez esse é o primeiro passo, né? E aquilo que você entende mais. Como falo, tem médico que entende muito melhor do que uma empresa de medicamentos, por exemplo, né? Ou de medical devices, né, que você fala, equipamentos médicos hospitalares, tem várias empresas lá nos Estados Unidos disso, energia solar tem empresa lá também, por aí vai. Legal. Então esse é um misto ali de os tripézinhos básicos, né? Teu prazo, teu perfil, conheça aquilo, não põe a mão no fogo se você não conhecer. Perfeito. Mas cuidado com a própria frase que você acabou de falar, né? De ficar com viés doméstico vou investir na Vale ou na Petro porque eu conheço, né? Então você já sujou a mão de petróleo, né? Ficou. Exato. Cuidado com esse viés doméstico. Tem até eu coloquei na pergunta ali, Estados Unidos, Europa ou Ásia, né? Como identificar seguindo esse raciocínio que você falou, é quase que tá tudo interligado, né? Devido à globalização de tudo, né? Então... Não, tem muito... Tá nos Estados Unidos já acerta uma diversificação. Até na própria Evelyn, uma vez eu tinha uns trocos lá, né? Eu comprei um pouquinho de ETF QQQ, né? Que é um índice lá, né? E um pouquinho de um ETF da China. Falei, uma vela pra cada ação. Mas não há necessidade de fazer isso, né, Will? Não, eventualmente você pode fazer. Só chamar a atenção que, assim, grande parte da poupança dos brasileiros já está no mercado emergente, né? Que é o Brasil, é um país emergente. E às vezes mercados emergentes guardam uma certa correlação entre eles, né? Não tem problema nenhum se apostar especificamente em China, ou investir em China, ou em Índia, ou em Taiwan, Hong Kong. Você consegue fazer isso, né? Também emergentes. Também emergentes. Só lembrando que normalmente emergentes têm um risco maior, né? E tentar aproveitar aquilo que há de bom em cada um deles, né? Como assim? Poxa, quando a gente pensa em Europa, né? Você não pensa tanto em empresas. Quantas empresas de tecnologia vêm à cabeça em relação à Europa? Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Então, a gente não pensa muito... tem a SAP, por exemplo, empresa gigante alemã e tudo mais, mas a gente não pensa tanto em empresas de tecnologia quando se fala em Europa. Agora,
você tem boas empresas industriais de automóveis na Europa, empresas de luxo na Europa, você tem empresas farmacêuticas na Europa. A maior empresa da Dinamarca, por exemplo, é a Novo Nordisk, que é uma empresa que controla o mercado de insulina, com 50% de market share de insulina do mundo, né? Os caras estão lá em Copenhague, gastam $30 bilhões todo ano só em pesquisa e desenvolvimento de novas drogas e novas terapias. Então, assim, só para dar um exemplo de uma empresa, né? O que a Europa tem de boa tecnologia? A Europa tem, da mesma forma que eu falei, o Brasil é muito bom produtor de papel e celulose. Tudo o melhor do mundo. Chile, Indonésia também competem, mas o Brasil produz celulose muito bem. O Brasil é muito bom no agrícola. O Brasil tem um sistema bancário muito bom, muito forte. Aproveitar isso, né? Que a gente tem. Mas o Brasil não tem empresas de luxo. O Brasil não tem biotech, segurança cibernética. Já quando vai para os Estados Unidos, se fala muito em tecnologia. De fato, 26% do S&P é especificamente setor de tecnologia. E quando você sai de tecnologia e vai para outros setores, setor financeiro, hoje você tem muita tecnologia embarcada. No setor de indústria, você tem muita tecnologia embarcada. Essa tecnologia do GPS saiu do setor aeroespacial e defesa, por exemplo. As empresas de defesa que criaram isso, e depois o Google e outras empresas foram usar. Então, também tem tecnologia em quase que todos os setores hoje em dia, né? Então, falar de tecnologia é um negócio muito amplo. Claro que tem empresas como NVIDIA, AMD, que focam em semicondutores, é bem específico e tudo mais. Mas você tem hoje... E aí, sim, os Estados Unidos tem um pouco mais de tecnologia, né? Um pouco mais de peso de tecnologia. A FANG, né? A famosa FANG. Exato. Legal. Mais alguma pergunta aqui nesse podcast um pouco mais rápido, tiro um pouco mais curto? É um podcast um pouquinho mais curto, aí deixar para o Will mesmo explicar para a gente como se tornar um investidor global, aí especificamente por meio da Avenue. Boa, legal. Boa. Convido todos a serem nossos clientes, é muito fácil, muito rápido abrir uma conta na Avenue, comprovante de residência, documento com foto, tudo brasileiro, normal, da mesma experiência que você tem em abrir uma conta hoje no Brasil, fazer um cadastro no Brasil, você vai ter na Avenue, atendimentos todo em português, suporte todo em português, documentos para o teu imposto de renda, todos eles já preparados de uma forma que fique fácil para o brasileiro declarar seus impostos. O que mais? Esse é um ponto muito importante. Declaração Exato. Extremamente importante. Sem mínimos de investimento, sem valor mensal de conta para você manter uma conta, coisas do gênero. Então, é realmente para criar essa avenida de acesso e dar acessibilidade para qualquer investidor investir no maior mercado do mundo. Boa. Muito bom. Bom, eu agradeço o seu tempo. A gente faz esse episódio um pouquinho mais rápido aqui. Juan também, obrigado pela presença, o diretor. Imagina. E você já sabe que todos os links, né, relacionados ao tema que a gente falou tá na descrição do episódio, qualquer plataforma que você esteja assistindo ou ouvindo. E também siga a Sacre nas redes sociais, @ Sacre Investimentos, com S, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, enfim. E acesse o blog sacre.digital, que eu sempre falo, rapaz que toca o blog lá. Modéstia à parte, modéstia à parte, o cara é bom, sei que não, O cara é show. mas tá bem feito. Will, obrigado pela presença de novo. Juan, obrigado por participar com a gente. Obrigado. Blanco, obrigado por me convidar. É isso aí. Fechou, gente. Valeu. Obrigado. Abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.